Aplauda o Senhor mais forte. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração. A Ti, Senhor, as nossas palmas, porque nós somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. Obrigado, Jesus. Os irmãos poderem assentar, amém? Quero dizer que é uma honra estar aqui, e ainda mais no mês das mulheres, não é verdade? No outubro rosa. É muito bom estar aqui com vocês. Quero dizer que Deus foi muito bom, nos trouxe em paz. Eu saí atrasada da minha cidade. Foi tão engraçado porque nós resolvemos sair no horário. E na última hora, minha neta falou para mim levar ela até a casa de uma amiga. E vó é uma coisa... Tá bom, filho, eu levo. Aí acabei me atrasando, né? De pegar a Sueli, que me acompanha hoje. Mas, no meio do caminho, parou tudo. E apareceu lá, 5 minutos, tudo parado, por causa de um acidente. Olhei para a Sueli e falei, Sueli, se a gente tivesse saído no horário que nós combinamos, talvez a gente estava aí nesse acidente. Porque não estava longe da gente. Então eu vejo a mão de Deus. Até nesses momentos, Deus tem nos guardado. Você pode dizer amém? Então não reclama quando você sair atrasado, não. Quem sabe foi um livramento de Deus. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração. Está lá em Gênesis 28, 22, 8. E eu só vou ler esse. Amém? Vai ter colinha para nós? Se não tiver, a gente lê aqui. Gênesis 22, 8. Na versão da minha Bíblia, talvez é um pouquinho diferente da de vocês, né? Que hoje tem várias. Mas diz assim. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Deus colocou um tema no meu coração. Deus proverá. Pode dizer junto comigo? Deus proverá. Amém, queridos? Eu creio nessa palavra. Deus proverá aquilo que nós estamos precisando. Amém? A afirmação de Abraão, meus amados, é linda. E ela é verdadeira. Não pense que Deus está mentindo quando Ele diz que Ele é um Deus que provê todas as coisas. Porque o nosso Deus, realmente, Ele é um Deus fiel, um Deus poderoso. Um Deus que socorre os seus filhos na hora da angústia. Eu estava rindo esses dias, porque o meu chuveiro deu problema, pastor. E ele só esquenta quando ele quer. Aí fui tomar banho, bem tarde da noite. Aí eu olhei para o chuveiro, né? E falei, ô meu chuveiro, quando o meu genro abre, você funciona. Quando eu abro, você não funciona. Falei, mas eu gostaria tanto de tomar um banho quentinho, Senhor. Já está tão tarde. Gente, quando eu abri o chuveiro, falei, Deus é fiel, até consertar o chuveiro, Ele conserta. O seu Deus é fiel para você? Deus, Ele é tremendo. Ele é o Deus que realmente provê tudo aquilo que o seu povo clama para Ele. E quem nunca disse essa frase? Deus proverá. Quem que nunca passou por um momento de necessidade, um momento que precisava de um socorro e falou com Abraão, Deus proverá. Eu mesmo, enquanto eu fazia esse sermão, me lembrei de muitas coisas que eu já passei. Mas eu quero contar uma para vocês. Eu gosto de contar testemunho. Minhas filhas eram pequenas, o Jair foi mandado embora do serviço e a gente já sem o dinheiro da rescisão dele. E um dia, eu sei que as minhas filhas chegaram, eu tenho 3, agora tudo casada, mas elas chegaram, mãe, queremos bolacha de chocolate. Eu falei, meu Deus, eu não tenho R$1. Aí, mas, pose de mãe, né? Falei, olha meninas, estou limpando a casa.
Mas quando eu terminar de limpar a casa, nós vamos no mercado e vamos comprar bolacha de chocolate para todo mundo. E elas, e foram brincar. Eu olhei para o céu e falei, Deus, tem de misericórdia. Provê a bolacha de chocolate, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Mas as minhas filhas não vão crescer traumatizadas. Então, por favor, pai. E não passou 10 minutos. Uma irmã bateu palma. E eu fui atender. Uma pessoa, né, bateu palma. Eu fui atender uma irmã da minha igreja. E olha que a minha igreja era longe. Sabe aquele impacto? Meu Deus, aconteceu alguma coisa? Quando eu cheguei perto, eu falei, Rô, você por aqui? Ela, olha, Cida, eu estava indo fazer compra. Quando eu cheguei ao mercado, Deus falou para mim, antes de comprar para você, compre para as minhas meninas. Então, tudo que Deus mandou pegar, eu fui pegando. Eu nem sei se as suas filhas gostam. Eu falei, dei risada, falei, minha filha, entra. Que as minhas filhas gostam de tudo. E saímos dando risada. Cheguei na cozinha, falei, meninas, a tia Rô veio trazer uns negócios para vocês. E a tia Rô entrou, pastor, 6 sacolas. 3 de cada mão. Colocou em cima da mesinha de centro na minha sala. E ela, meninas, me perdoem. Porque a tia não sabe o que vocês gostam. Mas Deus mandou, eu peguei. Eu espero que vocês gostem. E ela disse, olha a sacola que a tia trouxe. Quando as minhas filhas abriram as sacolas. Irmãs, era só bolacha de chocolate. Era tanta bolacha de chocolate que eu nem conhecia. Eu mesmo fiquei, meu Deus, essa aqui eu nem conhecia essa bolacha de chocolate. Deus, Ele provê aquilo que os seus filhos estão precisando. Porque Ele é um Deus maravilhoso. Este Deus que nós servirmos, Ele é tremendo. Mas algo veio à minha mente. Se Deus é o Deus que supre a nossa necessidade nos momentos que a gente mais precisa, o que aconteceu com Abraão? Será que você já parou para pensar nisso? Abraão não tinha filho, pediu um filho, Deus deu o filho, e agora Deus pede de volta? O filho que ele deu. Isso começou a me encucar, e eu falei, Senhor, o que aconteceu? Porque alguma coisa aconteceu. O Senhor dá e pedir de volta. Alguma coisa aconteceu. E eu me lembrei de algo também. E vou compartilhar com vocês. Vai anotando aí. Quando eu conheci o pastor Jaider, ele estava na igreja. Com o passar do tempo, aconteceu muita coisa, ele saiu da igreja. Nisso, casamos e estamos vivendo a nossa vida. Ele longe da igreja. E eu na igreja. E eu sempre dizia para ele, amor, você tem que voltar para Jesus. Amor, vamos para a igreja hoje. Amor, sabe aquela história de esposa, né? Vamos, meu bem. E um dia, eu falando com o Jair, amor, olha como Deus é bom. Nós casamos faz pouco tempo, já temos nossa casa, já temos nossa casa toda mobiliada. Olha, foi mostrando para ele tudo que a gente tinha, que Deus tinha dado. O Jair olhou para mim e falou assim, amor, eu vou te dizer uma coisa. Deus para mim é dinheiro no bolso. Eu que não levante de manhã para ir trabalhar, para ver se Deus coloca comida aqui na nossa mesa. Eu falei, amor, não fala assim. Porque Deus, Ele tem sido bom. Ele olhou para mim, tá. E deu as costas e foi embora. E o tempo passou. Jaider voltou para Jesus. E olha que a gente tinha uma vida boa. Era muito boa a nossa vida. O Jaider voltou para Jesus, no outro dia, começou a perder tudo, pastor. Era algo sobrenatural, igreja. Começou a perder todas as coisas. Era a cama que quebrava, era guarda-roupa que quebrava, era prato que quebrava. Foi sumindo tudo, foi perdendo tudo. Um dia, desesperado, ele falou, amor, eu vou até a igreja. Vou ver se alguém ora por mim. Porque está acontecendo alguma coisa. Dizem que vem para Jesus que você ganha tudo. Eu vim para Jesus, estou perdendo tudo. Eu falei, vai nego, vai lá.
E ele foi. E chegou lá, ele encontrou uma irmã muito abençoada, a irmã Sônia. E ele aí contando para mim, né? Que ele chegou na irmã Sônia e falou: irmã Sônia, está acontecendo alguma coisa. Porque eu estou perdendo tudo. Eu sempre tive uma vida boa. E mesmo trabalhando, o salário não dá. Meus móveis estão quebrando. E alguma coisa está acontecendo. E eu preciso saber de Deus. O que está acontecendo? E ela orou por ele. Ele fechou os olhos. Ela colocou a mão na cabeça dele e orou. Ele dizendo para mim que quando ela falou amém, que ele abriu o olho, ela estava com os dois olhos assim, ó, regalada, olhando para ele. Aí ele perguntou: Deus falou alguma coisa? Aí ela olhou para o Jaider e falou assim: Jaider, Deus mandou te avisar que você vai perder tudo. Vai dormir no chão, você, a sua mulher e os seus filhos. Aí ele falou: não, como assim? Eu voltei para Jesus. Como que eu vou perder tudo? Aí ela falou assim: um dia, bem lá atrás, você falou para Cida que Deus para você era dinheiro no bolso. Você que não levantasse de madrugada para ver se Deus colocava comida na sua mesa. Você falou isso, Jaider? Aí o Jaider: falei, mas ninguém sabia disso, eu só falei para Cida. Aí falou: pois Deus ouviu. E Deus manda te dizer que Ele vai tirar tudo que você conquistou com a força do teu braço. Mas não se preocupa não, que quando Ele tirar tudo que você conquistou com a força do teu braço, Ele vai te dar tudo em dobro. Gente, eu não vou dizer para você que eu comi o pão que o diabo amassou, porque eu não vou dar ousadia para ele, né, pastor? Não vou dar ousadia para o diabo, não. Mas que o pão estava duro, estava. Oh, meu Deus, que situação. Fomos dormir no chão? Sim. Perdemos tudo. Tudo, tudo e tudo. Só que passou os anos. E é interessante que hoje eu tenho tudo em dobro. Como Deus prometeu que devolveria. Agora, não da força do braço do Jaider, mas vindo da própria mão de Deus. Você está entendendo, igreja? Só que nesse caso, Deus tomou aquilo que Deus não tinha dado. Mas Abraão não. Deus pediu de volta aquilo que ele deu. Parece que o negócio está estranho. Aí eu fui perguntar para o Espírito Santo. Enquanto o Senhor pedia de volta o que o Jair tinha conquistado, eu entendia tudo. Mas agora com Abraão, eu estou confusa. O que está acontecendo? E Deus me levou num versículo que eu quero ler com você. Gênesis 22, lá onde eu estava, no verso 1. Que diz assim: depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Depois destas coisas. Que coisas, igreja? O que aconteceu? O que aconteceu com o Jaider, eu sei o que aconteceu. Mas o que aconteceu com Abraão? Depois dessas coisas, Deus colocou Abraão em prova. Que coisas? O que seria que Abraão tinha feito que levou Deus a pedir de volta o seu filho? Queridos, olhando para a vida de Abraão, percebi que todas as vezes, pastor, que Deus falava com Abraão, Abraão pegava umas pedras e erguia um altar de adoração. Era até interessante. Deus falava com ele, ele ia lá, pegava as pedras, fazia um altar e adorava a Deus. E toda vez que ele passava ali, ele adorava a Deus. E com esse gesto, Abraão queria dizer, em alto e bom som: todas as vezes que eu olhar este altar, me lembrarei do que Deus falou para mim
Toda vez que eu passar por aqui e olhar, eu me lembrarei e adorarei o meu Deus por ter falado comigo, por ter feito um milagre na minha vida. Abraão, ele tinha vamos dizer assim, esse momento com Deus de agradecimento, de adoração. Mas é interessante. Abraão, ele tinha memórias com Deus. Momentos que ele lembrava de tudo que Deus tinha falado, de tudo o que Deus tinha feito. E eu quero contar mais uma história para vocês. Quando eu tinha 6 meses de idade, o meu pai sofreu um acidente e eu estava com o meu pai nesse acidente. E a minha mãe contava, o meu pai também, que para mim não me machucar, meu pai me abraçou de uma tal forma que ele se machucou todo, mas eu saí sem nenhum arranhão nesse acidente. E era interessante, pastor, porque eu cresci ouvindo meu pai contar essa história. Meu pai ia até o guarda-roupa, pegava uma roupa, uma camisa e uma calça de linho, que era branca, mas toda suja de barro, contava e sangue, e ele mostrava para mim e dizia assim: filha, você está vendo essa roupa? Quando você tinha 6 meses, o pai sofreu um acidente. E para você não se machucar, papai te abraçou. E eu me machuquei todo. Olha o monte de sangue que está na roupa. E toda vez ele contava a mesma história. E ele terminava dizendo assim para mim: filha, Deus é bom. Ele poupou a sua vida. Eu cresci, gente. Eu me lembro que eu com 12, 13 anos, e meu pai contando a mesma história e mostrando a mesma roupa. E eu não entendia. Eu te juro. Às vezes eu até falo: meu Deus, por que meu pai conta tanto essa história para mim? Meditando, agora, em Abraão, eu entendi. O Espírito Santo falou para mim: o seu pai, quando olhava aquela roupa, ele tinha memórias do que eu fiz por você naquele dia. O seu pai, quando olhava para aquela roupa, ele me adorava, porque eu guardei a tua vida. Memoriais. Qual é o memorial que você tem com Deus? Eu nem lembro mais. Deus até fez muita coisa para mim, mas eu nem lembro mais. Não lembra mais? É os memoriais que eu tenho com Deus que me faz permanecer de pé. Porque quando o inimigo chega dizendo: eu vou te matar, eu digo: não vai não. Porque quando eu tinha 6 meses, você tentou me matar, mas Deus não deixou eu morrer. Eu tenho memórias, porque o meu Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Amém, igreja? Nosso Deus, Ele é um Deus de memória. Ele mesmo falou para Noé, lá em Gênesis 9, não precisa abrir. Ele disse: toda vez que eu olhar esse arco, eu me lembrarei. E Deus lá precisa de um arco para lembrar de alguma coisa? Deus não tem mais memória? Tem. Quem precisa do arco sou eu. Ele queria dizer: ei, Noé, você está entendendo? Toda vez que eu olhar para o arco, eu vou me lembrar. Então, toda vez que você olhar para esse arco, lembre que eu fiz uma promessa para você. E eu não vou me esquecer desta promessa. Queridos, pare para prestar atenção. Até Jesus. Sim, até Jesus. O que ele disse? Fazei, vamos lá, tomai a ceia em memória de mim. Memorial. Memorial. Que me faz lembrar de tudo o que Deus fez pela minha vida. Você está entendendo? Deus não precisa
de nada. Jesus não precisa de nada, mas eu e você precisamos de memoriais, para que a gente nunca esqueça do que Deus falou. Eu tenho irmãos que Deus falou promessas, vou fazer tal coisa. Um dia desse conversando com eles, nossa, nem lembrava mais disso. Não lembrava porque não ergueu um memorial. E às vezes erguer um memorial é escrever na Bíblia. É escrever no celular. Sim, para que você nunca se esqueça daquilo que Deus falou. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. O problema é que a gente se esquece, né? Precisamos erguer altares de memoriais, para que a gente possa ter mais motivo para adorar a Deus. Queridos, a palavra do Senhor, ela mostra para nós que Abraão ergueu 4 altares. Olha que legal, 4 altares. O primeiro, lá em Gênesis 12, 6 e 7, foi em Siquém, após Deus prometer lhe dar a terra prometida. Então Deus falou, ele adorou. O segundo foi em Gênesis 12, no 8 e no 9, lá em Betel. Foi até engraçado, Deus não falou nada. Deus só, quando ele chegou em Betel, ele já chegou adorando. Vou erguer um altar para adorar ao Senhor, porque eu cheguei bem. Eu cheguei aqui porque Deus veio comigo, me acompanhou. Deus não falou nada para ele erguer altar. Mas ele estava tão empolgado com a presença do Senhor, que ergueu assim mesmo. O terceiro altar é Gênesis 13, 18, lá em Hebrom. Quando Deus mostrou para ele a terra prometida. 3 episódios que ele ergueu um altar em adoração ao seu Deus. Agora, deste último momento até o capítulo 21, Abraão não ergueu mais altar nenhum. Poxa, é um espaço grande. Para quem ergueu o altar sem Deus falar nada, sem Deus prometer nada, um espaço muito grande. Mas não foi porque não teve motivo, não. Que motivo teve? Eu até anotei algumas coisas. Olha, Abraão guerreou com outros reis e venceu a guerra. Abraão trouxe até o dízimo de tudo que ele pegou lá. Mas não ergueu o altar de adoração. Deus mandou Abraão circuncidar todas as crianças. Ele fez como Deus tinha ordenado. Ele foi obediente, mas não ergueu o altar de adoração. Interessante. Sabe que o que eu entendo com isso é particular meu. Mas eu entendo que não adianta dizimar, obedecer. Não adianta fazer tudo direitinho se você não adorar a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, igreja. Olha, dizimar, obedecer, fazer tudo direitinho, faz parte da vida do adorador. Deus não está à procura do dizimista. Deus não está à procura daqueles que testemunham. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, nem quando Deus prometeu Isaac, olha que interessante, nem quando Isaac nasceu, a história mudou. Pelo contrário, diz a palavra do Senhor que quando Isaac desmamou, Abraão ficou tão feliz, mas tão feliz, que deu festa. Aquele que começou adorando, aquele que começou catando pedra para erguer um altar, agora está fazendo festa, mas não está adorando a Deus.
Será que tem acontecido alguma coisa na vida de Abraão? A impressão que eu tenho é que Abraão estava tão envolvido com as coisas que já não tinha mais tempo de ficar procurando pedras para erguer altar. Já não tinha mais tempo de ficar adorando ao Senhor como antigamente. E nós? Não responda para mim. Será que nós estamos muito diferente de Abraão, igreja? Pare para pensar a vida que nós estamos levando nesse século. Antigamente, Deus desencravava uma unha. Você é dessa época? Deus desencravava uma unha. Fazia fila para contar testemunho. Aí quando ia contar testemunho, irmãos, estava com a unha do dedão encravada. Como estava doendo. Orei e Deus fez milagre e desencravou a minha unha. E a igreja? Glória a Deus! O que a gente fala hoje? Isso é testemunho? Tanta coisa para falar, vai falar de unha desencravada? Já não temos mais tempo, né? De catar pedra para fazer altar de memórias. O tempo está passando. Vou contar para vocês algo que aconteceu na minha igreja há 17 anos atrás. Uma irmã da nossa igreja ficou grávida. Uma alegria na igreja. Mas um dia de oração ela perdeu o bebê. E quando ela perdeu o bebê, ela foi para o hospital, comprovou que o bebê estava morto. O médico deu uma carta para ela e disse para ela, se você não expelir até segunda-feira, 8 horas da manhã, você venha para a gente tirar o feto. Oramos, tal. Domingo essa irmã foi para a igreja. Quando chegou lá, meu marido trouxe uma palavra maravilhosa, uma palavra de cura, de milagres. E o Jaider falou, quem crê em milagre e precisa de um, vem agora. Ela foi a primeira a ir lá na frente. Eu ainda falei, meu Deus, tem de misericórdia. Porque a igreja toda sabe que o bebê está morto, ela está com a carta na mão. E ela foi, chegou lá, ficou olhando para o Jaider, Jaider orou. E fomos embora. Isso no domingo. Segunda-feira, ela acordou cedo e foi para o hospital. Chegando no hospital, queridos, ela encontrou com a médica dela, de pré-natal. A médica estranhou e perguntou, o que você está fazendo aqui? Ela falou, ai doutora, perdi meu bebê. Eu estou com a carta na mão para poder vir tirar o feto, porque ele não saiu. Aí falou para a médica, doutora, por desencargo de consciência, a senhora não faria o último ultrassom? A senhora é minha médica. Ah, lógico que eu faço. Vamos lá, vamos providenciar tudo. E vai para lá papel, vem para cá. Só sei que fizeram o último ultrassom. Gente, quando fizeram o último ultrassom, para ter certeza que o bebê estava morto, a primeira coisa que se ouviu foi o batimento cardíaco da criança. Era pum, pum, pum. Foi uma explosão na nossa igreja. A mulher com a carta na mão, dizendo que o bebê estava morto, e a médica dizendo, não está morto nada, seu bebê está vivo. Gente, foi maravilhoso. 17 anos isso. Um tempo atrás eu conversando com a irmã. A criança brincando, já uns 12 anos. Aí eu falei, irmã, você já contou para ela? Que ela é um milagre. O médico deu uma carta dizendo que ela estava morta. E Deus ressuscitou ela na sua barriga. Já contou essa história para ela? Sabe o que a irmã me disse? Não achei necessário. Eu falei, o quê? Você nunca falou para ela? Não. Estamos diferente de Abraão. Cadê as pedras para erguer altares de adoração, de memórias? Não temos mais tempo para isso. É bobagem. Bobagem. Queridos, eu disse para vocês que Abraão ergueu 4 altares.
Mas até agora eu só falei de 3. O quarto é justamente onde ele diz a famosa afirmação: Deus proverá. Para você não ficar em dúvida do que é erguer o altar de memórias com o seu Deus, eu quero falar do meu pai de novo. O meu pai, em seus últimos anos de vida, ele teve Alzheimer. E para não chorar, a gente ria, tá? Porque é um negócio muito esquisito. Eu chegava na casa do meu pai, porque meu pai morava em São Paulo. Eu chegava na casa do meu pai, ele olhava para mim e dizia: quem é essa moça bonita? Nossa, eu tenho tanta saudade desse tempo. Que meu pai dizia: cadê? Quem é essa moça bonita? Não sei quem é. Aí todo mundo tinha que dizer: pai, é a Cida, sua filha mais velha. E ele olhava para mim: minha filha? Eu, ô, meu velho, não lembra mais de mim? Ele: não lembro de você. Tudo bem, né? Fazer o quê? O Jaider, pastor, o Jaider chegava. Meu pai: pastor, como que você tá, pastor? Que bom que você veio. Aí o Jair empinava o nariz e de mim ele lembra. Mas de mim ele não lembrava. Mas tudo bem, eu amo ele do mesmo jeito, não mudou nada. Mas o que eu quero dizer para você é que meu pai, ele perdeu a memória de como comia. Então, por mais que ele pegasse alguma coisa, ele não tinha firmeza na mão e ele não sabia levar até a boca. Ele levava em tudo quanto era lugar, mas não acertava a boca. Então minha irmã dava comida na boca dele. Mas, preste atenção. No dia que os obreiros iam na casa do meu pai levar Santa Ceia para ele, era algo sobrenatural. Não tinha um que não chorasse. Porque o meu pai sentava, pegava o cálice, sem derramar, levava o cálice até a boca e bebia o cálice, pegava o pão, sem derrubar, levava o pão até a boca, comia, e todos os louvores que os obreiros cantavam, meu pai cantava junto. Isto é altar de memórias. Você pode esquecer até dos seus filhos, mas de Jesus você não pode esquecer, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele é a tua salvação. Esquece todo mundo, mas não se esqueça daquele que se entregou na cruz para te salvar, meus queridos. A minha irmã ficava indignada. A minha irmã dizia: esse velho está nos enganando. Por quê? Porque os irmãos iam embora, pronto. Ele não lembrava mais de nada. Nem onde era a boca, nem nada. Eu falei: oh meu Deus. Quisera nós se esquecer de tudo, menos de Jesus. Porque sem Ele nós não somos nada. E sem Ele nós não vamos chegar em lugar nenhum. Amém, igreja? Deus não queria o sacrifício de Abraão. Eu já ouvi gente dizendo: porque Deus queria provar sacrificando Abraão. Deus não queria o sacrifício de Abraão, meus irmãos. Deus queria Abraão de volta no altar. Era só isso que Deus queria. Abraão, depois que eu te dei o que você queria, nunca mais você se lembrou de mim, Abraão. Qual foi a última vez, Abraão, que você sentou para lembrar do que eu falei para você? Qual foi a última vez que você sentou para testemunhar do que eu fiz para você? Nunca mais Abraão tinha erguido altar de memórias. Nunca mais. Deus só queria Abraão de volta. Deus estava com saudade do seu filho Abraão. Saudade de gastar tempo ouvindo Abraão dizer. Eu fico imaginando Deus sentado no trono, Abraão olhando para o altar e dizendo: Deus, o senhor lembra?
que dia tal, do mês tal, do ano tal, eu passei aqui, o Senhor falou comigo. O Senhor lembra? Porque eu me lembro. Eu me lembro como se fosse hoje, de tudo que o Senhor falou, de tudo que o Senhor prometeu. Eu penso que Deus lá no trono dizendo, é lógico que eu lembro, meu filho. É lógico que eu lembro. E olha, está perto de eu cumprir as minhas promessas na sua vida. Sabe esse bate-papo gostoso? Essa conversa que a gente tem com Deus. Abraão não tinha mais, porque os altares ele tinha deixado para trás. Não importava, igreja, tudo que Deus tinha dado para Abraão. Deu muita coisa, deu riqueza, deu filho, Deus deu muita coisa para Abraão. Não importava nada disso. Para Deus, a única coisa que importava era Abraão. Para Deus não importa nada daquilo que Ele deu para nós. Porque vai ficar tudo aí. Tudo. Para Deus a única coisa que importa é nós. Nós. Adorando a Ele. Exaltando a Ele por tudo que Ele tem feito. Pela sua misericórdia para com as nossas vidas. Se lembrando e dando risada. Eu penso que com Adão era assim. Quando Deus descia do céu para bater papo com Adão, eu imagino que eles davam cada gargalhada. Talvez quando eu chegar lá no céu, Deus vai falar assim, você tem cada imaginação. Mas eu tenho o direito de imaginar. Mas eu imagino, olha, as gargalhadas que eles davam. Sabe aquela história? Meu filho, da onde que você tirou que esse bicho tem cara de leão? Só você mesmo. Da onde? Você já imaginou as risadas gostosas? Qual foi a última vez que você deu risada gostosa com seu pai? Qual foi? Às vezes faz tanto tempo que a gente já nem lembra mais, né? A gente só corre quando a gente está no perigo. Socorre, Deus! É que nem tem um hino, né? Socorro, Deus! Socorro, Deus! Deus tem saudade de nós. Deus tem saudade daquele tempo que a gente era criança na presença dEle. E qualquer coisa que acontecia, a gente corria para falar para Ele. Lá do céu Ele dizia, eu já sei de tudo. Mas fala, meu filho, fala. Fala que eu quero ouvir da tua boca. Porque pai é assim, não é? O filho está escondido aqui atrás, não é assim? Quem é que tem filho aqui? O filho está escondido no pé da mesa. É ou não é? Está lá a criança escondida no pé da mesa. O pai já viu de longe. Mas o pai dá uma de bobo, não dá? Meu Deus, aonde estará esta criança? Meu Deus, ele se escondeu tão bem que eu acho que eu nunca mais vou encontrar ele. Coisa boba, não é, gente? Mas que coisa boa, né? Fala a verdade. Aí quando a gente vai lá e fala, eu não te encontrei, meu filho, eu me rendo, porque eu não sei onde você está. Você é muito bom de se esconder. Que ele fala, eu estou aqui, pai. Cada gargalhada que a gente dá. Aí a gente abraça nosso filho e fala, meu filho, como você é bom de se esconder, meu filho. Papai não ia te achar nunca. Qual foi a última vez que você brincou com seu Deus? Que você abraçou Ele? Ai, precisamos voltar a erguer memoriais. Precisamos voltar, igreja, ao altar do Senhor. Precisamos voltar a conversar com o nosso Deus. Porque Ele está com saudade da nossa presença. Agora, Abraão só gastava tempo com um milagre.
É um milagre que vai, é um milagre que vem, é um milagre que fica. Afinal de contas, Deus deu o milagre que Ele queria. E não mais com o Deus do milagre. Lá do céu, Deus disse: o problema é esse? Dá de volta. Se o problema é esse, dá de volta. Se eu te estraguei, Abraão, te dando esse presente, dá de volta. Porque eu te quero de volta. Termino te dizendo, igreja, precisamos voltar ao altar de adoração. Não importa o que Deus nos deu, Ele é e sempre será o melhor presente na nossa vida. Precisamos voltar ao altar de adoração, porque eu aprendi com Abraão que quem não ergue altar de adoração, ergue altar de sacrifício. E eu não quero erguer altar de sacrifício. Graças a Deus, que na última hora, Abraão entendeu que o seu Deus é o Deus que provê todas as coisas. E Deus disse para ele: não toque no menino. Com as minhas palavras, estou entendendo que você já entendeu a lição, Abraão. Não toque no menino. Só volta para mim. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes, Senhor, que eu me esqueci de erguer um altar de adoração. E o altar de adoração é as minhas memórias. Guardar nas minhas memórias tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor falou, e te adorar por elas. Eu te peço perdão porque às vezes, Senhor, a nossa vida está tão corrida, que às vezes não dá nem tempo da gente escrever aquilo que o Senhor falou. E daqui meia hora a gente já esqueceu. Mas o Senhor não esquece. Que a partir de hoje, Senhor, nós venhamos entender que as minhas memórias vão me fazer ficar de pé. Porque todas as vezes que o diabo se levantar contra mim, eu vou buscar lá na minha memória alguma coisa que o Senhor já falou, alguma coisa que o Senhor já fez, e eu vou jogar na cara do diabo, de Satanás, e vou dizer para ele: saia, porque o meu Deus falou que eu já sou muito mais que vencedora, e não vai ser você que vai me derrubar. Toda vez que o inferno se levantar contra mim, Senhor, eu vou lá nas minhas memórias, no meu altar de memórias, no meu altar de adoração, e vou, Senhor, falar para mim mesma: por mais que a luta seja grande, o Senhor disse que Ele me pegou pela minha mão direita e me colocou de pé, e Ele está comigo. Todas as vezes que o inferno se levantar em guerra contra mim, eu vou lá na minha memória e vou me lembrar que o Senhor disse que nesta guerra eu não iria pelejar. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, porque a minha correria não tem permitido eu pegar pedras para erguer altares. Não tem permitido eu anotar, eu guardar. Nos perdoa nesta noite, Senhor, porque nós queremos, eu quero voltar ao altar de memórias. Eu quero fazer como meu pai.
guardar e contar todos os anos o que Deus fez. Quero contar para os meus filhos, contar para os meus netos o que Deus fez e te adorar pelo feito. Eu quero, Senhor, ser como meu Pai. Por mais que eu me esqueça de tudo e de todos, não se esquecer de Ti. Não se esquecer do sacrifício na cruz do Calvário pela minha vida. Porque é isso que vai fazer diferença. É isso. O altar das minhas memórias para contigo. Assim, Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço porque o Senhor me trouxe. Eu te agradeço porque um dia o Senhor me fez abrir a palavra e entender o que o Senhor estava fazendo com Abraão. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vai para casa pensando nesta palavra. E glorifique sempre o Senhor. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso e receber o nosso pastor.